Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Tem duas coisas incontroversas, ou seja, indiscutíveis. Primeiro, quem traiu o Brasil, impondo o tarifaço dos Estados Unidos aqui, estimulando que acontecesse esse tarifaço, foi o deputado foragido Eduardo Bolsonaro. Fez isso pela causa própria do pai dele e da família dele. O pai dele, que foi chamado ontem em manchete do jornal britânico The Guardian como golpista que tentou sabotar a lei no Brasil e foi vencido pela mesma lei. Esse é um ponto. O segundo ponto, Trump só recuou em relação ao tarifaço porque o governo Lula, o presidente Lula, com seus negociadores, Geraldo Alckmin, Mauro Vieira, Fernando Haddad, resolveram diplomaticamente a questão junto aos Estados Unidos. Ponto. Isso é indiscutível, não adianta ficar sapateando na esquina. Tem outros pontos. Fica para Trump a vergonha de ter taxado o Brasil sem motivo nenhum. E o que ele fez mostra o nível do governo dele. Porque ele, Donald Trump, no primeiro momento, foi na onda, pegou corda de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo, dois patifes brasileiros foragidos dos Estados Unidos, e deu razão ao que eles diziam, sem fazer o que qualquer outro antes de Trump teria feito, ouvir a autoridade brasileira. Isso também é fato incontroverso, mas que serve para mostrar o tanto que os Estados Unidos estão em mãos erradas atualmente. Há um outro ponto. Trump recuou porque dentro do país dele a situação dele está cada vez pior. Apesar daquele ar imperialista de polícia do mundo, de dono do planeta, Donald Trump está com uma imagem cada vez pior dentro dos Estados Unidos. Se a eleição presidencial fosse hoje, ele talvez não fosse reeleito e ele nem poderá disputar a reeleição porque ele já está em um segundo mandato. Então, diante do que ele fez de maneira completamente impensada, ao taxar os produtos brasileiros que os americanos consomem porque eles não conseguem fazer igual, não conseguem fabricá-los, ele prejudicou a economia de seu país, ele prejudicou o agro do país dele, ele prejudicou o consumidor que vai no supermercado e da noite para o dia o café ficou mais caro nos Estados Unidos porque o governo Trump preferiu ouvir Eduardo Bolsonaro. Há outras vergonhas nessa história que não podem ser esquecidas por nós cidadãos. A imprensa brasileira, não vou dizer ela toda, mas uma grande parte dela, está na trincheira para ver se Tarcísio de Freitas sai candidato à presidência da República. E em nome disso, vale qualquer coisa para sabotar o próprio Brasil. Eduardo Bolsonaro, nem no tempo em que o pai dele esteve na presidência, deu tanta entrevista. Teve tantas postagens suas citadas e comentadas pela imprensa brasileira. Imprensa essa que não cobra que o Eduardo seja caçado, que Carla Zambelli seja caçada. Imprensa essa que não está colocando como manchete de capa que tem um terceiro bolsonarista foragido, que é o Alexandre Ramagem, condenado por tentativa de golpe de Estado e que fugiu para os Estados Unidos desde setembro. E aí, já que aqueles que defendem o ex-presidente, que se identificam com ele, basta odiar Lula para se identificarem, vamos então a um comparativo com o PT. Vou citar 3 pessoas aqui. Zé Disseu, quando foi condenado, era uma das figuras mais importantes da política nacional, não é?
Zé Dirceu fugiu do Brasil? Aventou a possibilidade de fugir do Brasil? Não. Ele se defendeu na forma da lei, ele foi condenado e ele foi para Papuda. Vou citar um segundo personagem porque ele é cearense e ele é daqui, de Quixeramobim. José Genuíno, quando foi enquadrado, era uma das figuras mais conhecidas e prestigiadas da política nacional. Ele é, como sabemos, irmão de outro quixeramobinense que é José Nobre Guimarães. Genuíno, a carreira política dele acabou pelas denúncias que o atingiram. Ele se defendeu na forma da lei, foi condenado e preso e não fugiu do Brasil. Cumpriu a pena dele também dentro de um presídio. E aí eu vou citar um do PL, Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto foi pego, denunciado, desmascarado, cassado, condenado e preso. Valdemar da Costa Neto se defendeu na forma da lei, não é mesmo? Cumpriu sua pena dentro do presídio da Papuda e hoje é o presidente do PL. Já no bolsonarismo é diferente. Carla Zambelli é uma criminosa bicondenada. E o que ela fez? Fugiu do Brasil. E só está presa porque a Itália decidiu prendê-la e vai extraditá-la para o Brasil para ela cumprir pena aqui. Eduardo Bolsonaro era para estar caçado já pelo Congresso Nacional, assim como Carla Zambelli. O Congresso tem a obrigação de caçá-los por traição à pátria, por quebra do decoro parlamentar, pelo baixo nível de suas condutas que estão fora de qualquer escopo de decência para ter um mandato parlamentar bancado pelo povo. Mas não, o que nós temos é a imprensa entrevistando Eduardo Bolsonaro. No momento em que o Brasil conseguiu reverter o tarifaço negociando através de seu presidente, de seu vice-presidente, de seu ministro das Relações Exteriores e de seu ministro da Fazenda. Separe as coisas na sua cabeça. Uma coisa é você odiar o Lula e odiar o PT. Outra coisa é não enxergar as atitudes corretas que são tomadas. Você que apenas odeia é fácil alvo para ser manobrado e para ser teleguiado pelas mentiras oferecidas diuturnamente pela extrema-direita nacional, como fez nesse projeto da lei antifacção que foi do governo e que o Hugo Mota está tendo a cara de pau de dizer que é do Congresso, quando na verdade eles sabotaram o projeto do governo, que agora terá de ser corrigido para seguir em frente no Senado Federal. Todas essas coisas que eu falei até aqui não tem por objetivo mudar a sua cabeça, apenas fazê-lo sintonizar com os fatos. Olha o tempo que nós perdemos dando pauta a quem deveria estar caçado na forma da lei, a quem não deveria ter da imprensa a atenção que recebe. Pense nisso e pense nos porquês de tudo isso. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.